Eu estou... Tá dando para ouvir aí, gente? Tá. Eu estou me sentindo como a primeira vez que eu falei, porque é a primeira vez que eu falo no centro depois que ele foi ampliado. E é uma sensação, a gente parece estar tão distante de vocês, mas... e o Tim também fez o favor de me virar de lado. Quem já me viu falar várias vezes aqui, sempre viu do lado de lá. Me mandaram para o lado de cá. Mas vamos lá, vai dar certo. Enquanto eles ajeitam a tecnologia, bom, que Jesus abençoe, né, todos nós, que a gente possa se sentir envolvidos para tentar entender e compreender um pouquinho mais os ensinos que essa noite a gente vai estar trazendo para vocês. Põe na mesa. Acho que agora vai. Bom, o que a gente vai falar hoje é penetração dos espíritos em nossos pensamentos. E quando nós nos propusemos a fazer esse estudo, ficamos pensando, bom, antes que a gente entre diretamente nesse tema, a gente primeiro deveria pensar, né? Por que acreditamos nos espíritos? O que nos levou a acreditar nos espíritos? Porque é fato que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Então, por que nós acreditamos, que nós temos essa certeza? A primeira pergunta é: somos espiritualistas ou materialistas? Aí a gente já define um pouco. Acredito que ninguém aqui é materialista. Então, se não somos materialistas, sobrou espiritualista. Só que a gente sabe que todo espírita é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Então, portanto, nós espíritas, que somos espiritualistas, acreditamos nos espíritos e acreditamos ainda na comunicação com os espíritos e na intervenção deles em nossas vidas. Mas não é assim com todos os espiritualistas. E é isso que a gente vai tentar mostrar o porquê que a gente realmente acredita nisso. Os fenômenos das manifestações espíritas se constitui a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Nós espíritas temos essa certeza porque a doutrina codificada por Kardec, ela não foi simplesmente trazida à tona por uma brincadeira ou por um acaso. Na realidade, Kardec estudou, pesquisou muito, incansavelmente. E nessas pesquisas, com certeza, ele chegou a essa conclusão. Todas as vezes que ele se propunha uma experiência com os espíritos, e durante essas experiências, as respostas eram muito claras, de que essas entidades que lhes davam as respostas eram seres que haviam estado encarnados no planeta Terra. Então, Kardec ainda faz uma descoberta, ou coloca para a gente uma coisa muito importante, que aqueles a quem nós chamamos espíritos e que estão do outro lado, nada mais são do que nós desencarnados. Espíritos, quem são? Imaginamos seres a parte da criação. Não é assim que a gente imagina? Quando a gente fala assim, os espíritos, então a gente imagina... Não dá certo esse microfone, não. A gente imagina os espíritos outra coisa, ou uma outra situação, uma coisa muito distante da gente. Sempre é assim. Quando alguém fala, tem um espírito aí, ou está acontecendo isso assim, tem uma entidade, a gente nunca imagina que essa entidade ou que esse espírito é alguém que já viveu aqui entre nós, como Kardec confirmou isso nas suas pesquisas. A gente logo imagina, epa, é um espírito, é de outro lugar, é um outro ser, é uma outra situação. A gente sempre tem essa noção por falta de conhecimento às vezes. E também a gente conhece muito isso dos contos, né? Contos fantásticos da infância. Quem é aqui que não tem uma história de infância para contar em que alguém falou de um espírito, ou apareceu alguém, ou alguma situação, né, de susto, de medo? Criança faz muito isso. A gente passa por situações em que, se alguém falar que tem um espírito ali, né, vira um fato, vira uma novidade, todo mundo, a criançada logo
quer saber. Então, na realidade, contos fantásticos da infância é o que às vezes passa para nós a impressão dos espíritos. Mas, como eu disse, Kardec, estudioso, batalhador, não pegou nada por um acaso, estudou muito. E lá no livro dos médiuns a gente vai ver, no capítulo 1, ele diz para a gente: os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Então ele deixa bem claro, ele diz para a gente: olha, nada mais é do que nós quando desencarnamos. A alma que a gente diz que tem, quer dizer, nós não temos alma, é o espírito encarnado. Quando desencarnamos e deixamos o corpo físico, somos espírito. Estamos na condição de espírito. E às vezes a gente ainda tem dificuldade de entender isso, porque imagina que o espírito é o outro. O espírito é outra coisa, não é o que a gente realmente, o que realmente é, né? O que a gente sabe. No livro dos Espíritos, na pergunta 23, Kardec pergunta o que seria o espírito. E ele diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então fica claro para a gente que a matéria é apenas uma vestimenta do espírito. O que sobrevive é a inteligência. É o princípio inteligente do universo, que somos nós. Nós somos o princípio inteligente do universo, que revestimos de corpo, desse corpo matéria, para podermos evoluir. Mas somos espíritos em evolução. Estamos aqui trabalhando, nos aperfeiçoando para chegarmos à perfeição. Os espíritos se comunicam? Bom, até aqui a gente chega à conclusão de que acredita em espíritos, somos espiritualistas. E todos aqueles que são espiritualistas vão acreditar nos espíritos. Todas as religiões que são espiritualistas, você vai perguntar e eles vão dizer para você que realmente sobrevive alguma coisa. A alma sobrevive, né? Fica alguma coisa. Só os materialistas é que realmente acreditam que acabou aqui, acabou tudo, não sobra nada. Mas essa, ainda bem, não é uma doutrina. São alguns casos que existem, né, de materialista, nunca se formou uma doutrina. E nós, então, como espíritas, além de acreditarmos nos espíritos, sermos espiritualistas, nós temos a certeza de que eles se comunicam. E também durante todos esses estudos, Kardec comprova isso. Muitos admitem a existência das almas, dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. E aí a gente pergunta: se somos nós desencarnados, né, os espíritos, alguém aqui se imaginaria desencarnado e nunca mais falando? E nunca mais pronunciar uma palavra? Porque o que a gente imagina é que se você é um espírito, quando desencarna, você continua sendo o mesmo. Você perde a veste carnal. E nós temos aqui encarnado o órgão da fala que nos faz comunicar, né? Que nos facilita essa comunicação. Com espíritos a gente nem precisa disso. Pelo pensamento o espírito se comunica. E vocês acham que nós, quando estivermos desencarnados, vamos simplesmente nunca mais procurar alguém, ou não nos pronunciar, ou não admitir qualquer situação? Vocês acham que a gente vai desencarnar e o espírito vai simplesmente ficar mudo, vai simplesmente ficar quietinho no canto dele, nunca mais vai procurar ou querer saber de alguma coisa? Claro que não. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Se os espíritos somos nós desencarnados, nós continuamos a mesma coisa, com as mesmas vontades. Já imaginaram as pessoas que têm o dom de falar? Vamos falar assim, o dom de falar, vamos colocar os maledicentes? Como que eles ficariam desencarnados? E assim, gente, a gente analisa e pensa: é impossível imaginar que, se somos nós, por que do outro lado nós não iríamos arrumar uma maneira, um meio de nos comunicarmos? Será que todo mundo vai ter medo? Porque aqui do outro lado a gente sabe. O Aragão de sexta-feira contou a história aqui
de um filho que ainda chega na porta, abre e fala: ó pai, se o senhor voltar para vir falar com a gente, eu mato o senhor de novo. Não foi assim que ele contou a história? Porque na realidade nós temos medo de falar com os espíritos, com os nossos irmãos desencarnados. Mas eles não têm medo de falar com a gente, não. Pelo contrário, muitos deles têm necessidade, têm vontade de estar aqui, estando presente junto a nós. Mas como a gente tem medo, a maioria tem medo, então a maioria prefere imaginar que isso não aconteça. Mas isso acontece. Os espíritos se comunicam, sim. Uma afirmativa, eles se comunicam. No livro dos médiuns, no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, está lá escrito: por que motivo os seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? Então, o que eu falei está lá escrito, tá? No livro dos médiuns. Por que eles não poderiam demonstrar de alguma maneira para a gente? Qual seria o impedimento? Qual seria o motivo que, diante da lei divina, pudesse determinar: olha, morreu, desencarnou, você não pode mais ter nenhum contato? Isso fica fora da nossa razão, né? E, gente, a comunicação com os espíritos não foi criada e inventada pela doutrina espírita. Às vezes as pessoas acham, pelo fato do espiritismo explicar, estudar esse fato, as pessoas acham que foi criada e inventada pelo espiritismo. Mas não foi. Isso sempre aconteceu as comunicações. Só que as pessoas às vezes não se sentem seguros de afirmar. E a gente buscou três passagens da Bíblia onde estão os fatos das comunicações. A primeira figura, do canto de cá, é a transfiguração do Tabor, com Jesus, Elias e Moisés. Então, se a gente for buscar e estudar o Evangelho, a gente vai ver que está lá uma comunicação, um fato que aconteceu. Moisés e Elias estavam desencarnados, então estavam na forma de espíritos e se comunicaram, certo? Depois a gente vai ver na segunda figura, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Tudo bem, aí as pessoas vão dizer: ah, mas foi o anjo. Mas dentro da doutrina espírita a gente vai aprender também, que a gente aprende isso, que os anjos nada mais são do que os espíritos evoluídos, os espíritos superiores. Não cabe no nosso entendimento que Deus tenha criado espíritos imperfeitos e tenha feito na criação alguns perfeitos. Resolveu e falou: não, vocês vão batalhar, vão ter que evoluir, mas nós vamos criar uns anjos para poder, né, ficar prontinhos aí. Isso não cabe. Isso não faz parte, né, dos desígnios do Pai. Então, na realidade, os anjos nada mais são do que os espíritos evoluídos. E um espírito desse, na forma de um anjo, ele então anuncia a vinda de Jesus. E também a terceira ali, que é o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias. Então, são passagens que estão na Bíblia, que todo mundo tem acesso, que tem como ser visto, e que eram comunicações. E que só vem mostrar para a gente que é possível sim. Que não tem nada de impossível, nada de milagroso, nada de excepcional. Um espírito que desencarnou se comunicar. Isso é muito simples e fácil. E eu acho que fica fácil para a gente imaginar que quando nós desencarnarmos vamos poder, né, estar falando com os entes queridos. É claro que a gente sabe que tem todo um trâmite, né? Tem todo um sistema. Não é assim: eu desencarnei, vou vir aqui e vou falar com todo mundo. A gente sabe que não é assim. Tem as permissões, tem as concessões, as coisas não acontecem a nosso bel prazer. Mas o que a gente quer deixar bem claro é que um espírito que esteja desencarnado, ele pode sim se comunicar. Sempre se comunicou e sempre vai se comunicar. Na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção.
mas se ocupando das que lhe não se ocupando das que lhe são indiferentes. Então, Kardec começa da 456 até a 459, mais algumas, a gente vai ver Kardec indagando tudo sobre esse fato da comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo. E uma dessas perguntas: podem ver sim. Só que eles não vão ver tudo que a gente pensa que eles estão vendo. Eles vão ver o que é de interesse deles. Porque às vezes a gente entra numa paranoia, nossa, está vendo tudo. Eles vão ver o que é de interesse deles. Então a gente não precisa ficar apavorado, não precisa ficar assustado com isso. Mas eles estão por toda parte. Uma vez um orador disse aqui, nós achamos muito interessante, que tem mania de médium, às vezes chegar perto da gente e falar assim: ó, tem um espírito te acompanhando. E aí esse orador ainda disse, não, diz para ele que não é um, não, é muito mais. Porque na realidade nós estamos rodeados pelos espíritos. Nós temos o anjo, o guardião, nosso espírito protetor, né? Os parentes mais chegados, que às vezes ainda estão aí ligados. Então o que não falta, gente, é espírito à nossa volta. E a gente não precisa se assustar com isso, não precisa ter medo disso, tá? Então vamos lá, podem ver sim, mas só o que eles querem ver. E aí a gente pulou para 459, para não trazer todas as questões. E na 459 Kardec pergunta: os espíritos podem interferir em nossos pensamentos e ações? Na realidade, aqui começa o nosso estudo. Eles podem interferir em nossas ações, em nossos pensamentos? E pasmem, olha a resposta: sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. A gente imagina, poxa, os espíritos nos dirigem? Sim, ainda mais quando nós somos fracos o suficiente para deixar os inferiores nos conduzir. Porque se for para deixar os superiores, ótimo, sem problema. Mas eles influenciam sim. Ele chega a falar que de tal maneira que vos dirigem. Não parece que a gente é assim uma marionete? Mas na realidade não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas os espíritos estão à nossa volta sim. Muitos deles a nos ajudar. Muitos deles a nos intuir, a nos dar bons pensamentos. Mas vamos encontrar também outros irmãozinhos menos favorecidos que vão nos influenciar de maneira negativa. Mas uma coisa é certa: cada um de nós tem a sua autonomia, o seu livre-arbítrio para poder conduzir isso. Nossa conduta, vibrações e pensamentos atrai espíritos semelhantes. Então eles nos inspiram, seja para o bem ou para o mal. Então nós é que atraímos os espíritos. Eles vêm ao nosso encontro de acordo com a nossa sintonia. É muito comum a gente ver em reunião mediúnica, quando a gente coloca o nome de uma pessoa que está às vezes muito triste, muito depressiva, e aí o espírito se apresenta e a gente fala: mas por que você está lá? Ele diz assim: porque ela está igualzinha a mim, eu sinto a mesma coisa que ela sente a mesma coisa que eu, então eu me afinizo com ela, eu estou lá. Isso é muito comum acontecer, porque nós atraímos os espíritos na mesma faixa vibratória que nós nos encontramos. Então fica aí, né? Se a gente se encontrar numa faixa vibratória boa, nós vamos atrair o quê? Espíritos bons. Mas se a gente também se encontrar numa faixa vibratória negativa, a gente vai atrair os espíritos inferiores, certo? E de que forma isso acontece? Tá, sabemos que os espíritos existem, que eles se comunicam, pior ainda, interferem em nossas vidas e ações muito mais do que nós imaginamos. Mas de que forma que eles penetram em nossos pensamentos? A gente até falou dessas afinidades, está aqui. Mas aí tem uma frase muito interessante que está aqui, que dentro do Espiritismo é certa. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Essa é a frase conhecida. Mas aqui, falando desse tema, dentro da doutrina espírita, com relação à influência espiritual, nós podemos dizer: diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. Então basta a gente olhar para quem nós somos, aonde estamos frequentando, né? Qual a conduta que estamos tendo, que nós saberemos quais são os espíritos que estão à nossa volta. Não precisa de nenhuma
reunião mediúnica para descobrir isso, não precisa de nenhuma mágica. Eu sei que a minha vida está andando nos trilhos, né? Eu estou tendo cuidado de orar e vigiar, eu estou mantendo o nível, né? Eu estou tendo a tranquilidade de resolver os problemas. Quem estará do nosso lado? Com certeza, espíritos que estão ali para nos ajudar. Mas, e aquele momento que a gente, né, chuta o balde, vamos falar assim? A gente fala um palavrão, a gente atrai tudo de negativo. Qual é o tipo de espírito que vai estar ao nosso lado? Então, isso para a gente pensar que não precisa de ninguém dizer para a gente. Ninguém vai chegar, se algum médium um dia chegar para você e disser isso, olha do seu lado que tem um espírito aí negativo, ou tem... Não faz sentido. Não faz sentido. O médium primeiro que não precisa fazer isso, né? Não há necessidade disso. É só, diga-me quem és, que eu te direi quem está ao seu lado. Então nós mesmos podemos fazer isso. Não precisa de ninguém definir para a gente. E aí, a nossa responsabilidade, porque quando atraímos os espíritos negativos, inferiores, irmãos nossos, gente, nós não estamos aqui condenando ninguém, porque esses espíritos inferiores são espíritos que muitas das vezes vêm ao nosso encontro até para serem ajudados. São irmãos nossos menos favorecidos. Não são piores no sentido de eternamente jogados, relegados ao mal. Eles estão na condição de espíritos inferiores. E quando esses irmãos vêm ao nosso encontro, o mínimo que a gente pode estar fazendo com o conhecimento que hoje a gente tem da doutrina espírita é encaminhá-lo, é ajudá-lo a sair da situação que ele se encontra. Mas na maioria das vezes ele vem pela nossa sintonia e aí nós juntamos e fazemos, né, uma quadrilha, vamos dizer assim, né? Hoje juntou mais de dois para fazer alguma coisa. Então a gente acaba se deixando levar ao invés de ajudar. Porque com o conhecimento que a gente tem, nós já sabemos que podemos e devemos ajudar irmãos sofredores, né? Irmãos desencarnados que passam por dificuldades. Atraímos os espíritos na mesma faixa vibratória. É uma espécie de telepatia. Eles mandam ondas e nós captamos. É mais ou menos isso que está aí, ó. Onda projetada. Aí vai. Primeiro eles mandam a ideia, né? Nós estamos sintonando. Vamos pensar agora do lado negativo. Vamos lá. Um espíritozinho inferior, né? Que ainda está arraigado ao mal. Ele de repente tem uma ideia. Ele joga a primeira ideia. Epa! Vai pegar? Só vai pegar se a gente estiver na mesma faixa vibratória. Estamos na mesma faixa vibratória. Pegou a ideia. Eu estou aqui, captei a ideia dele. Até então é só uma ideia. De repente eu começo a articular. Vira um pensamento. Eu começo realmente a dar forma à ideia. E por último, o diálogo. Aí ele já conversa com você de tal maneira, ele já influencia, como fala lá na resposta do livro dos Espíritos, ele realmente quase que manipula, porque aí ele realmente faz com que a gente então cometa o ato, tá? Tem uma historinha, eu acho que é do Neio Lúcio, eu me lembro disso na evangelização, chama Espírito da Maldade. Ele é uma história exatamente disso. Um espírito ele está procurando uma criança para poder incitar o pensamento negativo dele. Aí ele vai no primeiro menino, mas o menino estava muito ocupado varrendo o curral para o pai. Então o espírito não encontra jeito de influenciar, de mandar a primeira ideia. Aí ele vai para a casa de uma menininha, de uma garotinha, a garotinha também está ajudando a mãe a lavar a louça. Ele também não encontra brecha para poder jogar a ideia. E aí ele vai rodando até que ele encontra, ele lembra do Marquinhos. Marquinhos era um menino que adorava falar palavrão, que era mesmo assim, sabe, agitado. Ele falou, o Marquinhos vai me ouvir. E aí ele vai, ele encontra o Marquinhos na porta de um barzinho lá, e aí ele vai no ouvidinho do Marquinhos e dá a primeira ideia. O que ele queria, gente, o intento do espírito da maldade, que é o nome da historinha, era derrubar um ninho de passarinho. Era um ninho de passarinho que estava numa árvore, a mãezinha com os filhotinhos, e esse espírito da maldade
Só que ele, para fazer isso, ele precisa, né, do ser humano. Então ele começa a procurar, e ele acha o Marquinho. E o Marquinho, coitado, infelizmente o Marquinho não tinha uma ocupação, a mente estava totalmente, né, despreparada. E o Marquinho primeiro escuta a ideia, o pensamento, já ouve mesmo a voz, vai lá e derruba o ninho do passarinho. E o Marquinho não faz outra coisa, passa a mão na pedra e vai lá e derruba o ninho do passarinho. Bom, gente, o Marquinho é só um exemplo. Quantas vezes nós somos esse Marquinho? Quantas vezes vem a ideia, vem o pensamento, vem aquilo falando tão forte no ouvido da gente que a gente fala, eu tenho que fazer isso. Quando é do lado positivo, ótimo, porque nós somos influenciados o tempo todo pelos bons espíritos. Isso a gente não pode esquecer nunca. Nós somos o tempo todo, o Pai nos dá o tempo todo essa proteção de termos ao nosso lado os espíritos que nos assistem, que nos auxiliam. Mas, de acordo com a nossa vibração, a gente vai atrair esses espíritos e, portanto, a gente vai ter que saber como se esquivar dessa situação. No caso dessa história, fica bem claro que quem tem uma ocupação e a mente trabalhando, não vai ter esse problema. A mente ociosa é um grande perigo para as influências negativas, né? Gente, umas figurinhas. Para poder alegrar, porque também fica muita Silvana falando aqui o tempo todo, né? 1 hora falando direto. Nós buscamos algumas figurinhas do livro do Richard Simonetti, só para comprovar para vocês, né, através de ilustrações, a influência dos espíritos, ou até a preocupação. Nesse caso aqui a gente vê, coitado do anjo da guarda desse sujeito, está pelejando para mostrar para ele que é um cruzamento perigoso que está ali na frente. E muitas das vezes é assim que a gente faz. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor está aqui falando, não vai, não faz, e a gente teima e faz. Então, influência deles positiva e que a gente às vezes ignora, não está nem aí, né? E que pode ser o contrário também, né? Essa daqui, olha bem, olha a influência. Aquelezinho lá, ó, ele está sentindo o que o espírito de cá está sentindo. Esse aqui é um espírito, lá são 2 encarnados e aqui os desencarnados, né? Muitas das vezes a proximidade com o espírito faz com que a gente sinta o que ele está sentindo. Até isso a gente tem que ter cuidado, tem que se proteger, tem que estar vigilante, porque às vezes a gente é influenciado sim. Quantas dores, quantos sofrimentos do nada, quantas vezes a gente acorda do nada, triste, aborrecido, e não sabe de onde vem essa tristeza. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro, parece que tem alguém do nosso lado, né, choroso. E muitas das vezes tem, porque a gente também está nessa situação. Então, isso acontece comumente. Esse daí já ela está desencarnada e provavelmente o marido, o filho, eu não sei, ele está ali, né, cultuando, com saudades, e ela ali próxima. Então a gente sabe também, como nós falamos, se os espíritos somos nós desencarnados, nós estamos por toda parte, eles estão por toda parte. Como eu disse, não vai ter um ao seu lado, vão ter vários, muitos ajudando, não precisam ter medo. A gente às vezes fica apavorado, vai ter um monte de espírito do meu lado. E daí? Nós estamos vivendo no mesmo meio. A diferença é que nós temos corpo e ele não. Daqui a pouco nós vamos inverter. Nós vamos perder o corpo carnal e eles vão ter o corpo, porque eles vão reencarnar. Então é só uma questão de tempo e de lugar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, para a gente não estar atraindo o tempo todo, constantemente, os nossos entes queridos que já partiram, tá, gente? Porque às vezes eles falam de obsessão e a gente já fala muito isso aqui na doutrina espírita. Às vezes acontece a obsessão de encarnado para desencarnado. O espírito está doido para dar, né, alçar voos e a gente fica aqui segurando. Ai, minha mãe que foi, ai, meu irmão. Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque a gente vai estar o tempo todo, às vezes, atrapalhando os espíritos. Então, olha bem, não é só eles que nos ajudam ou nos atrapalham. Às vezes nós podemos também atrapalhá-los. Atraímos os espíritos. Bom, eles permanecem junto de nós, presos aos interesses do imediatismo terrestre.
tudo que envolve as coisas desse mundo, tudo, não é de interesse nosso? A gente não se apega às coisas? Então, eles lá do outro lado também têm as suas preferências, as suas tendências. Viciados procuram satisfazer o vício. O espírito que viveu na terra e que esteve envolvido com as drogas, com o vício, com a bebida, com o alcoolismo, com o tabagismo, ele vai procurar quem? Ele vai para onde? Ele vai exatamente procurar o vício. Vítimas intentam vingar-se de seus algozes. Quando a gente diz que é melhor ter um inimigo encarnado do que desencarnado, é um fato. Porque os espíritos desencarnados, que são nossos inimigos, vão nos dar trabalho. Então Jesus já disse: reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Então vamos reconciliar enquanto é tempo, porque realmente as vítimas, intentam vingar-se de seus algozes. Eles vêm, normalmente se sentem vítimas, foram prejudicados, vão vir brigar, pelos seus direitos aí. Fugitivos da luz trabalham em favor das trevas. Claro, aqueles que estão acostumados nas trevas, eles vão brigar por isso. Famintos do sexo vampirizam os sexólatras. Alienados da realidade espiritual, perturbam familiares, vizinhos e amigos. Mas isso é só para a gente ver que realmente as tendências, as afinidades são as mesmas, não mudam nada. Nenhum de nós aqui que está encarnado, quando desencarnar, vai virar santo. Vamos ter os mesmos efeitos. Aquele que gosta de futebol vai ficar louco para ir no estádio ver o jogo. Aquele que gosta da bebida vai procurar o lugar da bebida. Então isso vai acontecer com certeza. É toda uma imensa população invisível que nos acompanha e influencia. A gente já falou isso aqui várias vezes. É uma imensa quantidade de população invisível. Não é para ter medo, mas é para a gente saber e conhecer. Eu acho que conhecer e entender que nós não estamos sozinhos aqui, só os encarnados, é importante, até para a gente saber como lidar. Quando diz lá na 456 que eles veem o que querem, eles vão estar perto da gente no momento que eles quiserem. E aí a gente está fazendo uma coisa errada, achando que ninguém está vendo. Mas se for do interesse de alguém, eles vão estar vendo. Então eu acho que interessante a gente saber que nós estamos rodeados por eles, é aprender cada vez mais a tomar os devidos cuidados. Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas que não raro nos manipula como se fôssemos marionetes. Paulo que disse isso, porque realmente, diante das respostas que a gente viu, que os espíritos deram a Kardec, a gente imagina que parece que a gente é uma marionete nas mãos deles. Mas se a gente se deixa ser, porque quando a gente tem a cautela, o cuidado, a vigilância, eles não têm essa facilidade. Eles não têm essa facilidade de manipular ou nos fazer marionetes nas mãos deles, porque nós vamos ter o nosso livre-arbítrio de agir. Então sempre ter isso em mente. Tá, eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, eles podem sim, mexer com as nossas ações, nossos pensamentos, podem. Mas e aí, eu então não tenho voz, não tenho vontade? Temos sim. Eles só fazem aquilo que nós permitimos. Nada mais e nada menos, só o que nós permitimos. E onde entra a doutrina espírita aí? O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Então o que a gente tem para dizer do Espiritismo é porque realmente ele fala com muita clareza para a gente como a gente deve agir, como a gente deve se comportar diante dessas situações. Saber distinguir quem está ao meu lado. É um espírito superior? É um espírito que quer me ajudar? É um espírito bom? Ou é um espírito mau? Quem que eu estou trazendo para o meu lado? Quais são as características que definem isso? Nos nossos estudos do Livro dos Médiuns, quem já fez, teve oportunidade, ainda não fez, se puder fazer, vai estar claramente dando para a gente essa noção. Dá claramente como que a gente vai distinguir os espíritos, superiores, aqueles que realmente deveriam e precisam estar ao nosso lado. Então, as características são sempre morais e jamais materiais.
Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Jesus disse isso. Então basta que a gente perceba como nós estamos agindo, como nós estamos falando, como nós estamos nos comunicando, que nós vamos perceber quem está ao nosso lado. Não vai ter outro caminho. Como distinguir o nosso pensamento da influência dos espíritos? Pois é, a gente tem mania de culpar os espíritos por tudo. A Silvana disse lá na palestra que eles nos influenciam. Então, aquilo que eu fiz de errado semana passada, que eu não queria fazer, que eu fiz, foi uma influência dos espíritos. Foi um espíritozinho que ficou aqui no meu ouvido falando, e eu não queria fazer. Mas aí eu fui lá e fiz. Aí a gente joga a culpa toda pro coitado do espírito, né? É muito mais cômodo, é muito mais fácil. Mas como distinguir isso? É fácil. Se nós estamos tranquilos e começamos a reflexionar, a pensar, é o nosso próprio pensamento. Eu estou quietinho e de repente eu começo a pensar, isso é meu, eu estou refletindo, eu estou pensando, eu estou analisando. Pode até vir uma influência, mas é o meu pensamento, fui eu quem direcionei, fui eu quem dei início a um pensamento. Se pensamos uma coisa, estamos lá pensando lá que eu vou no centro segunda-feira e tal, e de repente há uma interferência, como se disparasse uma flecha mental, e vem um pensamento perturbador. Na mesma hora que você fala assim, menino, estou indo para o centro, vou lá segunda-feira, aí de repente, não, tem bem um churrasco na casa de fulano, eu vou. Tá, a decisão é nossa, ninguém vai poder culpar espírito disso não. Mas que tem uma influência, que de repente alguma coisa passou para te tirar do eixo, foi. Agora a decisão não é do espírito, a decisão é nossa. Tá? Estamos angustiados ou de repente vem uma calma e logo uma ideia tranquila. E já o lado positivo, olha que beleza. Estamos tristes, aborrecidos, de repente vem uma coisa. Tem um espíritozinho bom ali ajudando. Aí sim é bom acatar. Vamos aproveitar o momento, porque estamos sendo amparados. Então sempre a gente vai ter esses momentos. E a gente vai ter que saber distinguir o que é nosso e o que não é. O que é meu? O que é o meu pensamento? Por que eu estou pensando isso se não faz parte de mim, isso não condiz com o que eu sou? De repente vem um pensamento bobo na cabeça da gente, acho que todo mundo já passou por isso. Vem um pensamento bobo que a gente fala assim, gente, mas isso eu nem imaginava isso, por que eu estou pensando isso? Do nada. Então a gente tem que ter o cuidado de perceber, de analisar o que realmente é nosso, o que não é, e quando não for, e for de uma influência negativa, saber neutralizar. Como devemos nos comportar para distinguir essas influências? Bom, aí é uma sugestão de Kardec. É dele. Em momento de conflito e diante de uma decisão, devemos orar em estado de paz. E o primeiro pensamento devemos seguir, pois provavelmente ele é um pensamento inspirado. Gente, vocês não queiram enganar, não, porque esse negócio de que Kardec falou que eu vou orar. Aí eu sento lá e falo, meu Deus, reza um Pai Nosso. Mas a primeira ideia que vai vir, naturalmente, se aquela oração não for feita com o sentido que ele fala em estado de paz, a ideia que vai vir é a mesma que você tem. Então não vai valer enganar, não. Na realidade, é a gente realmente se despojar daquele momento, é a gente pensar, refletir, estar em paz. Colocar o coração tranquilo, fazer uma prece, uma oração, elevada ao Pai com sentimento, e aí sim, aí vai valer essa dica. Porque o primeiro pensamento que virá, eu tenho certeza que jamais será um pensamento que poderá causar algum mal à sua existência. Provavelmente, na mesma hora que a gente se põe em ação de prece, no momento de prece, com o coração limpo, não pode vir coisa negativa. Então virá com certeza uma influência positiva. E é exatamente isso que a gente tem que buscar. Então eu acho que isso aqui fica como uma dica importante. Nos momentos de conflito, de dor, de desespero, vamos lá, vamos refletir, vamos dar uma acalmada, vamos fazer uma prece, pedir ajuda, porque ela virá. Mas qual é a importância
importância disso? Qual a importância da gente identificar o nosso pensamento? Importantíssimo. Nós vamos passar uma existência imaginando que os espíritos estão nos manipulando como querem. Nós temos que saber sim, exatamente para a gente adquirir a nossa identidade. Quem sou eu? Como eu sou? Porque senão a gente vai passar a vida inteira achando que tudo que eu fiz foi o espírito que me induziu. Ah, não, foi o espírito que me levou para lá, me levou para cá. Não. Nós temos que ter identidade, saber o nosso caráter, os nossos valores, as nossas possibilidades. Isso é o conhecimento de si mesmo, que já foi proposto por muitos filósofos aí, né? Conheça-te a ti mesmo. É saber quem nós somos. Isso é importante. Podemos administrar essa interferência não permitindo que pensamentos perniciosos nos tornem pessoas amargas, nem no estado de euforia. Então, quer dizer, dominar isso de tal maneira que o pensamento não nos prejudique, porque senão vai haver interferência muito mais do que nós imaginamos e isso poderá causar muitos transtornos sim. Então, olha a importância de nos conhecer. Como nós somos? Qual o nosso caráter? Quais são os valores que nós estamos realmente desenvolvendo? O que nós estamos fazendo para melhorar? Isso é muito importante. Passar uma existência inteira e chegar no final e não saber nem quem é? Quem sou eu? Não sei. Então é importante a gente saber, porque senão realmente a gente vai ser conduzido como marionete por uma existência inteira. Como atrair os bons pensamentos? André Luiz fala muito da casa mental, né? Não dava para trazer tudo, porque senão ia ficar muito extenso. Mas aí ele dá algumas técnicas. Olhar-se no espelho. E eu achei muito interessante. Vocês já se olharam no espelho no momento de raiva, no momento de transtorno? Esses dias estava passando uma propaganda, eu não sei se vocês viram, de um menininho jogando bola na sala. Aí de repente ele joga a bola no vaso, o vaso quebra e a mãe vem gritar com ele. E a gente vê claramente a transformação da mãe. Ela fica, gente, o cabelo levanta, ela fica totalmente transformada. Eu olho aquela propaganda e falo, meu Deus, será que é assim que a gente fica? É assim que a gente fica quando a gente muda totalmente nessa situação. É assim que a gente fica quando a gente tem raiva, tem ódio, quando a gente estimula esse sentimento dentro de nós. Vocês prestem atenção, o dia que vocês verem essa propaganda, vocês olham e se imaginem numa cena, não como aquela, mas como outra, num momento de discussão com alguém. Então, se propõe aqui como técnica que nesses momentos a gente se olha no espelho. Por quê? Porque na hora que a gente se olhar, a gente vai ver que não pode ser eu que estou ali, gente. Eu não sou daquele jeito, eu estou totalmente transtornado, porque muda toda a feição. Se as pessoas realmente pudessem se ver no momento do ódio, da raiva, como elas ficam deformadas, modificadas, as pessoas evitariam de fazer isso. Nós evitaríamos, as pessoas não, nós vamos incluir nisso, né? Estou aqui falando, sou a primeira a ouvir, a primeira a falar, a primeira a precisar aprender. Então, uma das técnicas é essa. No momento difícil, vamos tentar olhar no espelho para ver. Outra coisa que ele diz para a gente, substituir o pensamento pessimista por outro. Ó, um belo exercício para se treinar. Quando algum pensamento negativo vier, vamos tentar trocar por outro positivo. Vamos mudar a sintonia. Isso é mudar a sintonia, a frequência. E isso é muito importante. Ter pensamento, mas não os manter. Aí quando eu li isso, eu falei, gente, mas como é que a gente vai fazer isso, né? E logo em seguida a gente achou, falando que os pesquisadores e os psicólogos americanos, eles constataram que uma pessoa normal, vejam só, gente, tem 95 mil, isso mesmo, 95 mil pensamentos, sendo que 90 mil é inútil, é lixo mental. Vocês já pararam para imaginar isso? Só sobra 5 mil. Então, quando ele diz lá, ter pensamento, mas não os manter, é porque na maioria das vezes os nossos pensamentos são lixo. Na maioria das vezes a gente só pensa bobeira, bobagem, né? Faça uma análise, vamos tentar fazer isso durante um dia. Sei que não é fácil não, porque na vida corrida que a gente tem é meio complicado. Mas analisar o que eu pensei durante o dia. Quantas vezes a gente pensa, né? Coisas que não deveria. Então, desses 95, só 5 mil vão valer a pena.
os outros é puro desperdício de tempo. E aí a gente tem essa frase que diz pra gente: não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Com certeza são muitos que se levantarão, sim, como falsos profetas. Mas a gente não tem dúvida nenhuma de que a gente tem como, através do conhecimento da doutrina espírita, saber identificar e saber reconhecer que também temos os espíritos que vêm a todo instante, que o Pai nos envia a todo instante para nos auxiliar, para nos dar força, coragem. As mensagens que a gente recebe constantemente aí, de incentivo, para que a gente não desista, para que a gente lute, isso vem dos espíritos. Desses que às vezes a gente tem medo, desses que às vezes a gente fica achando que são seres de outro mundo, são irmãos nossos, uns mais evoluídos, outros menos. A gente vai encontrar no livro dos Espíritos aquela escala dos Espíritos, primeira ordem, segunda e terceira, e a classificação deles ali dentro. Então a gente sabe que é uma variedade, sim, mas cabe a nós distinguir, saber qual tipo de influência realmente é benéfica para nós. Qual dessa influência nós queremos para a nossa vida? Uma coisa a gente não tem dúvida, que o Pai nos ampara, nos assiste a todos os instantes, e através dos seus filhos, que já conquistaram um patamar. Jesus, como nosso irmão, está constantemente cuidando de todos nós. Mas também temos irmãozinhos ainda, que passam por dificuldades, que se enraigaram ainda ao mal. Então, o cuidado de saber e de não acreditar em todos, de sabermos distinguir, de sabermos identificar qual desses realmente eu devo estar escutando. Porque não é fechar ouvidos a todos, porque muitas influências boas vêm através dos espíritos, mas que às vezes é muito melhor negar muitas verdades, né, Sr. João, do que aceitar uma mentira. Mas de qualquer maneira a gente tem que estar preparado, e eu acho que isso a doutrina espírita faz por nós, nos ensina os meios, os caminhos de identificarmos, de sabermos distinguir, de sabermos como agir diante das situações, como eu sou, como eu devo me comportar diante das situações que podem me trazer alguns prejuízos. E para a gente terminar, a gente trouxe essa mensagem de Chico Xavier, e a figura alguém já deve conhecer, né? Mais uma vez os espíritos aí auxiliando. Os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhes ofereçamos uma base. Então, pedir a ajuda dos espíritos amigos, pedir a ajuda dos benfeitores espirituais é muito fácil. Podem pedir à vontade. Agora, o que nós estamos fazendo para merecer, para receber essa ajuda? Então a gente tem que pensar, analisar, porque uma coisa, eu acho que fica de todo esse estudo, e eu espero que fique, como ficou para mim, eu espero que fique para vocês, que nós estamos sim rodeados de espírito constantemente, mergulhado nesse mundo de espíritos, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. E se nós temos espíritos amigos a nos assistir, se nós temos espíritos inferiores, irmãos nossos, a nos atrapalhar, a nos dificultar, nós somos os principais responsáveis por isso. Cabe a cada um de nós conhecer, entender e saber conduzir a sua vida da melhor maneira possível, tentando se proteger ou se cuidar das influências negativas e se abrindo para as boas influências, porque elas são constantes em nossas vidas. Então que a gente possa estar refletindo com relação a isso, com relação à interferência dos espíritos em nossas vidas, e que esse conhecimento não fique só aqui, porque eu acho muito pouquinho, muito pequeno, mas que dentro das obras básicas, do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, a gente vai encontrar muita coisa que vem complementar isso, que vai nos mostrar realmente como a gente pode estar se prevenindo ou, né,
cuidando para que a gente não seja marionetes na mão dos espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos.